Olá, meus amigos e minhas amigas, Lúcio Carlos. Vamos falar agora sobre a resposta que Israel vai fazer contra o Irã, devido aos ataques, de mísseis e drones do Irã na madrugada de sábado passado para domingo, ontem. A estratégia do Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, foi atacar o consulado do Irã no Líbano, em Damasco. Bombardeou, matou generais, matou alta-patentes do Irã. E quando você ataca um consulado de um país, você está atacando o território daquele país, porque um consulado, uma embaixada, é considerado território de um país. Da mesma forma que um avião, um navio de um país, o avião, o navio é considerado território daquele país. Então, um ataque que Israel fez através de um caça, usando 6 mísseis, destruiu sem aviso a embaixada do Irã, necessitou de uma resposta do Irã. O Ayatollah Khamenei, que é o líder supremo do Irã, ele ficou emparedado. A população mais radical do Irã, os linhaduras, os jovens e os radicais exigiram uma resposta por parte do Irã. E o Irã soltou esses 200 a 300 mísseis e drones, dos quais 99% foram interceptados pela artilharia antiaérea de Israel e por caças até britânicos e americanos que decolaram para poder abater, jogar mísseis contra os mísseis que estavam vindo do Irã até Israel. Então, o Netanyahu queria bombardear a embaixada, matar os líderes do Irã, como ele fez, e fazer com que o Irã fizesse uma resposta muito agressiva que arrastasse os Estados Unidos também para o Oriente Médio, para o lado do Irã, do Israel, para o lado dele, do Netanyahu, dos israelenses. Só que o Irã foi muito malandro. O Irã ele respondeu assim, de uma forma que não foi fraca, ou seja, não demonstrou que eles são fracos, mas também não entraram numa guerra total. Eles deram uma resposta à altura. Eles mandaram 200 a 300 mísseis e drones contra o território de Israel pela primeira vez na história. Pela primeira vez na história. Porque o Irã sempre usa os terroristas, que eles criaram, eles que comandam, que é o grupo terrorista Hamas, o grupo ao norte, o Hezbollah. Então, o Biden, presidente dos Estados Unidos, ele até saiu das férias que ele estava e quando o Netanyahu começou a falar em resposta agressiva contra o Irã, o Biden ligou para o Benjamin Netanyahu, não se sabe o que foi detalhe da conversa, foi uma conversa secreta entre os dois, mas o Israel não falou mais em fazer uma contraofensiva, uma resposta, uma vingança contra o Irã de imediato. Porque nós estamos em ano de eleição nos Estados Unidos, isso que você tem que entender. E o Trump está muito na frente do Biden para ganhar. O Trump, sim, é pró-Israel. O Trump, se fosse presidente hoje, mandaria porta-aviões, ia tentar intervir. Mas o Biden é de esquerda, tem muitos muçulmanos, descendentes de muçulmanos, que são de esquerda nos Estados Unidos, são democratas, votam no Biden do Partido Democrata. Então, se ele ficar ajudando muito Israel, além de não interessar hoje geopoliticamente para os Estados Unidos, além de não interessar, vai perder voto lá dentro entre os muçulmanos da sua própria base de eleitores, porque os Estados Unidos vai estar ajudando Israel bombardeando muçulmanos, né? Então, o Netanyahu, ele não conseguiu o que ele queria. Ele destruiu a embaixada, mas a estratégia dele de atrair os Estados Unidos não não conseguiu. Os Estados Unidos só mandou mais 2 fragatas para lá, que são 2 navios de guerra, não aumentou apoio nenhum, só declarações, né, diplomáticas e tal. O G7, a União Europeia, a ONU condenou, ficou do lado de Israel, está do lado de Israel. Mas concretamente o que, que acontece? As forças armadas do Irã cresceram muito nas últimas décadas, principalmente com o apoio de armas da Rússia, do Putin, por trás, da Coreia do Norte, da China, e também estão fazendo, não se sabe se até já tem
armas nucleares. Israel tem, todo mundo sabe. Só que, se Israel jogar bombas nucleares para o Irã, o território do Irã é muito grande. Não vai detonar o Irã inteiro. Agora, se o Irã tiver poucas bombas nucleares e atacar, saturar Israel, que é um território minúsculo, acaba com Israel. Então, o Biden dos Estados Unidos, o interesse do norte-americano é que bote um panos quentes. Pare com qualquer coisa, pare com essa guerra, esses conflitos no Oriente Médio, porque interessa para os Estados Unidos ficar focado na Ucrânia contra a Rússia e contra a China, que quer avançar sobre Taiwan, Singapura e alguns países dos tigres asiáticos. O foco geopolítico, militar, estratégico dos Estados Unidos já tem alguns anos que saiu do Oriente Médio e foi para a China. Então não interessa para os Estados Unidos ficar gastando ali apoio com Israel, como foi feito ao longo do século passado todo, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, e várias guerras que tiveram que Israel venceu os muçulmanos. Hoje, Israel, o Irã tem seus grupos terroristas mais fortes do que no passado. Então, aparentemente não vai ter resposta do Irã, de Israel contra o Irã. Não vai ter, tá? E o embaixador, outro assunto, de Israel aqui no Brasil, falou que se sentiu muito frustrado, Israel está muito frustrado com a resposta do Brasil. O Lula não condenou, como quase todos os países do mundo, como eu falei aqui, G7, Europa, União Europeia, ONU, Estados Unidos, todos os países democráticos, ocidentais, livres, cristãos, com liberdade de imprensa, prezando pela democracia, condenaram o que o Irã fez. Mas os Estados Unidos, o Brasil, o Lula não fez nada. O Itamaraty não condenou o Irã. Já é a política do Lula, né? Já de algum tempo. Né? O vídeo aí, vamos relembrar, a fala que ele falou contra Israel, dizendo que Israel estava começando um holocausto nazista de Hitler contra os palestinos na faixa de Gaza. Não estava reagindo a um ataque terrorista, que já tem 7 meses, que foi feito pelo Irã através do seu grupo terrorista Hamas no sul de Israel. Matou, degolou, estuprou, foi tudo filmado, levou reféns. E foi o Irã que começou isso, né? E Israel está muito enredado nessa situação. E o Brasil, Venezuela, Irã, Rússia, China, Coreia do Norte, ninguém, está todo mundo do lado do próprio Irã, né? Do Irã, contra Israel. Né? Aqui, o livro A Arte da Guerra, que eu de vez em quando cito, né, de Sun Tzu, foi escrito há 500 anos antes de Cristo, na China Antiga, um tratado militar. Ele fala, no capítulo 3, da espada embainhada, a espada na bainha. Vencer o inimigo sem lutar. É isso que o Irã está tentando fazer, ó, a espada embainhada. Capítulo 3. É isso o que o Irã está tentando fazer com Israel. É desgastar Israel, também economicamente. Vocês, não sei se vocês estão cientes, eles estão tomando navios mercantes no estreito lá do Mar Vermelho, do Golfo Pérsico. Mercantes que vão levando mercadorias para Israel estão roubando, os piratas, os rebeldes Houthis do Iêmen, todos eles controlados, fantoches do Irã. Estão tentando estrangular Israel economicamente. Então, Israel está numa situação muito complicada. Se usar bomba atômica, vai se tornar um pária internacional, vai perder todo o apoio, inclusive dos Estados Unidos, que ninguém quer que ninguém solte bomba atômica. Se Israel soltar, já era. Para Israel. Então, ele não pode. Atacar o Irã não pode agora, porque os Estados Unidos não. Biden ligou para o Benjamin Netanyahu e disse que não vai apoiar. Só condenou e está do lado diplomaticamente de Israel. Então, Israel está encalacrado, está, né? Tá numa situação encalacrada ali, está, né? Numa armadilha, tem as suas forças militares potentes e tudo, caças, aviação tal, mas a marinha, por exemplo, de guerra do Irã é superior à marinha de Israel, entendeu? A quantidade de superioridade de lançar mísseis e drones do Irã
é superior ao de Israel. O exército de Israel é muito bom, os armamentos, a aviação, mas não é mais o que era no século passado, como eu disse, naquelas guerras do Yom Kippur, de 6 dias, não é mais. Os Estados Unidos não é mais o mesmo também do que naquela época. Não é mais. Agora tem China, tem Rússia no pedaço. Entendeu? Então, é isso. E, voltando aqui só para finalizar, lamentar como brasileiro a posição do Lula, que é um esquerdista, né, um socialista, de ficar do lado errado da história, do lado contra Israel nesse conflito, né, do lado dos islâmicos, do Irã e dos ateus, marxistas, ateístas, anticristãos da China, que perseguem cristãos e tal, e do ditador também da Rússia, o Putin. Lamentável a situação do Lula e do Brasil, né? Isso aí é muito ruim para a gente que é brasileiro. Pessoal, espero que eu tenha agregado. Vamos acompanhar aí os desenrolares dos próximos capítulos e eu vou informando dentro do que for acontecendo a vocês, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus você e sua família e que Deus abençoe o nosso Brasil.